Bom dia a todos. Hoje é domingo, dia 18 de junho de 2023. 5 horas da manhã. Acordei mais cedo, já fiz meu café e agora estou a gravar o que eu sempre prometi a vocês, de 1 a 2 vídeos por semana. Eu gostaria de poder falar sobre outros assuntos, mas a minha responsabilidade, a minha ética, a minha indignação, a minha preocupação, o meu sentimento humano me cobra a dividir com vocês posições, opiniões, que pode até muitos amigos nossos não concordar. E a minha intenção não é concordar, porque o fato de nós não pensarmos igual não nos torna inimigos uns dos outros. Não é verdade? Aliás, devemos pensar diferente, desde que os nossos argumentos tenham uma base honesta, tranquila, transparente, mas a verdade sobre as coisas nós ainda não sabemos, porque o nosso nível de adiantamento intelecto-moral, ele ainda é um tanto quanto deficiente em nossas vidas. De maneira que foi uma semana, para mim, sempre produtiva, porque apesar de todos os problemas que todos nós vivemos, eu tenho procurado fazer aquilo que eu dou conta de fazer. Eu tenho procurado ser útil naquilo que eu tenho capacidade de servir. Então a minha consciência está tranquila, eu gostaria de poder ser melhor, de ser mais, mas sou aquilo que eu consigo no momento em que eu estou vivendo. E eu vou abordar um tema bastante sério, envolve, infelizmente, temas espíritas, e eu tenho por base 2 pilares: Kardec, Chico Xavier. E eu não consigo conduzir a minha linha de pensamento sem ouvir e sem observar esses 2 filósofos, que para mim são a mesma pessoa, esses 2 homens que trouxeram para nós tantas informações e nos formaram, de alguma forma, em seus discípulos, mesmo que eles não se colocassem na condição de nossos professores, muito menos de guru ou qualquer coisa que o valha. A pergunta que não cala: as trevas têm poderes sobre o planeta Terra? As trevas agem de maneira mais direta em um mundo como o nosso? As trevas conseguem se infiltrar em todos os cantos e recantos, religiosos, políticos, social, científico, etc. e tal? Se sim, por que Deus permite? Por que, sendo Jesus Cristo o governador da terra e o anjo Ismael o responsável pelo Brasil, eles não tomam decisões mais contundentes? É a pergunta que as pessoas nos fizeram esta semana. E de maneira que é muito fácil responder essa pergunta, claro, para quem quer entender. Porque quem não quer entender não vai nunca conseguir chegar no ponto que a gente quer colocar, ou pelo menos quer tentar mostrar o que a gente aprendeu. Pode ser que daqui 1 ano, daqui 10 anos, 50 anos, 100 anos, os nossos valores de conhecimento mudem? Pode ser que sim, e deva mudar. Mas os valores morais, os valores ético-moral,
esses não valem só para o Brasil ou para a Terra. Esses valem para todo o universo. É uma lei universal. A lei do amor, a lei da reciprocidade, a lei da justiça e também da misericórdia. Pois bem, eu assisti muitas coisas, ouvi alguns noticiários, vi vários telejornais, não só dos que eu não estou mais acompanhando, mas eu vejo alguma coisa para o meu aprendizado. Vejo também a Jovem Pan, o que eu admiro muito. Vejo alguns canais de YouTube com pessoas falando abertamente, nomes, sobrenomes, pessoas que têm o direito de falar porque não são caçadas ou até serão caçadas. Observando tudo isso, observando o mundo, a geleira, a catástrofe, os vulcões acordando, o homem vigiando o céu para um meteoro não cair aqui a qualquer momento, o que tem por trás do lado escuro da Lua, os ETs existem ou não, veio espaçonave ou não à Terra, nós, os governos do mundo sabem de alguma coisa ou não, a vacina, o vírus da Covid foi fabricado, não foi, escapou de laboratório, não, foi um acidente, foi apenas um fato natural que acontece ocasionalmente, a cada 100 anos, como foi o caso da gripe espanhola. Muitos assuntos vêm à baila, e o fenômeno El Niño, Laninha, inverno rigoroso, verão horroroso que será durante 2 anos. Vi uma série de assuntos e fui pensando para mim o que tinha algum fundamento ou não. Assisti o canal da Carol Capel, ouvi alguns amigos espíritas falando algumas coisas, dando alguns depoimentos, algumas entrevistas já antigas, outras mais atuais. Ouvi também entrevista de ufólogos, enfim, para poder também compreender. E eu queria dizer uma coisa para vocês, espíritas, que concordam ou não comigo, católicos, evangélicos, meus irmãos em humanidade, ateus, gays, héteros. Para mim, a raça é uma só, a raça humana, dividida em grupos diferentes, por etnias, por escolhas, por buscas, por necessidades, por condição emocional, psicológica. Não é esse o meu caso. Eu estou falando de ser humano para ser humano. Vamos refletir juntos. Os evangélicos falam que o demônio atua sobre a cabeça do homem e que não existe espírito maligno a não ser o demônio, que se passa por várias pessoas e assim age através do nosso lado negativo. Não importa se é assim ou se são espíritos que se usam de nós ou se nós nos juntamos aos espíritos malignos ou benignos. Mas por que, segundo a nossa visão, as trevas têm poder sobre planetas como o nosso? Porque nós, seres humanos, ou tentando ser humanos, vivendo num planeta de quase 8 bilhões de pessoas encarnadas, mais uns 20 bilhões de desencarnados, habitamos essa casa, essa grande espaçonave chamada Terra, e que durante a sua formação, onde, segundo a nossa crença, criado por Deus e governado e dirigido e acompanhado diretamente por nosso Senhor Jesus Cristo, ela sempre passou por muitas turbulações. Na Idade Média, na Inquisição, etc. e tal. Nós, seres humanos, quando não tínhamos lucidez, quando éramos ainda como animais irracionais, não tínhamos um livre-arbítrio, a gente era mais protegido pelos espíritos que cuidam da gente. À medida que nós fomos evoluindo, a gente foi tendo discernimento. Aí nasceu a responsabilidade
através da consciência do que é certo, do que é errado. E segundo a nossa crença, tivemos N vidas. Só que o Chico disse para nós, a nossa história como homens na Terra, na condição que estamos, remonta aproximadamente 40 mil anos. E eu não sou fulano de tal agora, eu estou fulano de tal. Mas moram dentro de mim, no meu inconsciente, outras vidas, outros personagens, no decorrer da história, que morreram a cada vida que tiveram, e foi se acumulando no meu inconsciente, esta vida com erros e acertos, crimes ou não, foram fazendo um fator acumulativo em mim. E assim nós vamos evoluindo. Sugiro, leiam o livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, hoje com quase 23 anos de idade, encarnado, que fora Padre Manuel da Nóbrega, segundo a nossa crença reencarnacionista espírita. Bom, sabia-se que entraríamos no século XXI e que seria um século de muita luta, de muito aprendizado, de muitas bênçãos, de muita tecnologia, mas também de muita apreensão por conta da necessidade que nós tínhamos e temos de transcender, de nos espiritualizarmos. Considerando que nós somos 8 bilhões de pessoas, e aproximadamente, eu estou dando um chute que eu não lembro agora o número exato, 20 bilhões de pessoas que também moram na Terra, nós sempre temos alguém como testemunha, nós não estamos sozinhos. Além dos nossos inconscientes adormecidos, o nosso lado negativo ou positivo, os nossos defeitos, a nossa formação de personalidade, a influência familiar, a genética, a influência do meio, o inconsciente coletivo, etc. e tal. Somos individuais, porém interdependentes enquanto raça humana terráquea. Talvez já tenhamos morado em outros planetas. Enfim, por que as trevas têm tanta força sobre nós? E por que nós caímos com tanta facilidade? E por que Kardec e Chico afirmam que a maior chaga da humanidade, pai de todos os nossos defeitos, é o egoísmo? Dele deriva todo o restante. O orgulho, a vaidade, a prepotência, a inveja, a maledicência, o poder, etc. e tal. Pois bem, nós estamos numa luta para nos transformarmos em um planeta de regeneração. É evidente que dos 20 bilhões de pessoas desencarnadas, são pessoas. Boa parte delas não querem a melhoria do planeta, porque em se melhorando, serão obrigados, por lei de atração magnética, por não terem mais ponto de vibracional como a Terra, irem para um planeta inferior à Terra. Quem é o hospedeiro deles? Quem são? Somos nós. Quanto mais eles aguçarem em nós o lado negativo, os nossos vícios e defeitos, menos chance de evoluirmos mais rápido nós temos. Mais condições de eles morarem e se alimentarem através de nós, eles têm. Então, a treva vence? Não, a treva não vence. Quem vence é a luz. Sempre foi assim e sempre será assim. Mas o Chico nos dizia, não subestimem as trevas. As trevas são muito inteligentes. Elas são organizadas, ardilosas, atrevidas. Elas estão em todas as pessoas, em todos os lugares. Na ciência, tecnologia, religião, então nem se fala, política, meu Deus do céu. Elas estão atuando em todos os campos, numa luta entre a luz e as sombras. E nós, às vezes, pensamos que estamos agindo no bem.
E, na verdade, ou defendemos uma ideia mentirosa, porque a gente acredita naquela mentira, que acabamos achando que nós somos santos. Há pessoas na política que se comparam a Jesus Cristo. Honesto igual eu, só Jesus. Se eu falar uma coisa dessa, vocês podem me internar. Eu tenho vergonha até de olhar para Jesus. Eu tenho tristeza de pensar que eu possa ter traído Jesus e que para eu me comparar a ele, eu tenho que estar com algum problema de ordem mental muito grande. Há pessoas que se comparam ao Cristo. E isso é muito grave. Isso é patológico. Isso é bastante comprometedor. Então existe um sistema, ele é mundial, ele não é apenas brasileiro, dominado por vários grupos de espíritos encarnados e desencarnados, manipulando-nos como marionetes, criando situações de grande perigo e constrangimento, de grande dor para a humanidade. Por que a gente não consegue melhorar? As trevas têm tanto poder assim? Não. Nós damos esse poder às trevas. Lembram do filme O Advogado do Diabo? Vale a pena assistir o filme, ele é muito interessante. Ele mostra o diabo explicando para o advogado que não, ele não fez nada que o advogado não quisesse. Ele responde claramente, não, você pediu, eu te dei a chance. Eu falei, olha, é isso que você quer? E você me disse que sim. Eu não violei o seu direito. E é uma grande verdade. Então as trevas só existem porque as trevas existem dentro de nós mesmos, nos nossos egos adormecidos de vidas passadas. O que é uma coisa nada a ver com religião. Vida passada, reencarnação, não está submetida à religião. É um fenômeno natural, científico, espiritual, energético, que acontece em todo o universo. E há gente muito mais preparada para falar nesse assunto do que eu. Eu não domino esse assunto porque eu não tenho tempo de ler a parte científica, acompanhar cientistas espíritas, mas há gente que dá explicações de maneira completamente técnica do que eu estou falando, a nível moral. Então, as trevas têm força sobre nós porque nós damos guarida a ela e não queremos abrir mão do nosso eu, do nosso ego em conflito. Não queremos abrir mão do homem e da mulher velhos que existem em nós. De maneira que nós estamos vivendo um momento perigoso? Sim. Sim, claro que estamos. Um dos momentos mais importantes da humanidade, de toda a história, pelo menos vamos pegar da época do Cristo para cá, um dos momentos mais perigosos e delicados da humanidade. Perseguição aos cristãos, ataque, inclusive, de religiosos contra religiosos, de amigos contra amigos. E isso é muito, muito grave. Se nós não compreendemos o que significa aquela palavra do Evangelho, fora da caridade não há salvação. De que caridade ele está falando? Caridade da esmola, de dar uma cesta básica? Claro que isso também é caridade material. Fora da caridade moral. A caridade ela tem uma expansão tão grande que é uma questão de compreensão humana. Quem quer entender o que é um mundo melhor, mesmo não sendo espírita, pegue, compre ou pegue emprestado, já que vocês querem aprender alguma coisa. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, tem um item chamado O Homem de Bem. Ele tem um relato do que significa um homem de bem e no final ele pergunta, se você conseguiu atingir todas essas metas, você pode considerar-se um homem de bem, mas ainda não é um ser iluminado. É apenas alguém que está a caminho da perfeição relativa. Está lá.
Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, capítulo 17, O Homem de Bem. Se você conseguir fazer aquilo que está lá, então você já consegue ser um verdadeiro cristão ou um verdadeiro ser humano, não importa a religião que você esteja. De maneira que, eu vendo tudo o que eu estou vendo agora, eu não tenho dúvida nenhuma de que nós estamos vivendo um perigo muito grande, onde a manipulação por interesses é tão triste. E não pensem vocês que eu quero a morte de alguém, que eu desejo o mal de alguém. Não, eu tenho pena, eu tenho tristeza de imaginar que hoje você está em tal cargo ou poder e a hora que você desencarnar, só Deus é quem sabe. Só Deus é quem sabe. É a lei de causa e efeito. Vivemos como se nunca fôssemos morrer. E morremos, como disse Buda, sem nunca termos vivido. Vivemos o mundo material, o mundo do imediatismo. E esquecemos que somos almas independente do corpo. Tanto que nós temos medo da morte. Temos medo de encontrar conosco mesmos do outro lado que a gente não conhece, supostamente não conhece, na condição de encarnado que nós estamos agora. Então nós estamos, sim, numa crise grave, precisamos acordar, precisamos nos unir em torno do amor, não é para a guerra, não, nos unir em torno do Cristo, nos unir em torno... É muito fácil saber o que é certo e o que é errado. Você sabe, eu sei, o que é certo e o que é errado. A gente pode até falar, nossa, fulano me enganou. Não, não te enganou. Você quis ser enganado. Você quis ser enganado. Então é muito triste a gente perceber que pode demorar mais tempo do que a gente gostaria. Independente do Brasil, nós estamos tendo os outros problemas por todos os continentes. Ásia, Europa, América Central, América do Norte. É uma família só no planeta Terra, que é uma grande nave que está girando em torno de um sol. Jesus não toma atitude? Claro que toma, e tem tomado. Quantas pessoas estão falando, estão pedindo para nós? Quantos exemplos nós tivemos nos ensinando o caminho da luz? Na igreja evangélica tem pessoas sérias, já falaram tudo o que tinham que falar. Francisco de Assis, Chico Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa, Lutero, pessoas voltadas à filosofia do bem, mostrando para nós o caminho, cientista político, bem equilibrado, sem tomar partidos de ninguém, falando para nós. Como nós não temos informação? Temos sim. Temos informação sim. Se erramos é porque nós não queremos acordar para mudar o nosso campo vibracional, o nosso campo mental. Ontem, sem querer, eu estava jantando, eu liguei meu YouTube, que é uma coisa que está dando para ver agora, é canal do YouTube. Tinha lá uma entrevista de um irmão nosso, que eu quero muito bem a ele, Eurípides, dizendo sobre o Chico Xavier, a época, lá atrás, já foi falado desse assunto, eu não vou repetir, qual era o receio, o medo, a insegurança de Chico Xavier. Está lá, está no canal do YouTube. Não sou eu que estou falando. Não sou eu que estou falando. Ontem até mandei um recado para o Alexandre Garcia, de uma matéria que ele postou, muito interessante, com muita coerência, com muita lucidez, um homem de uma certa idade. Foi um grande jornalista da Globo, agora nem se fala mais o nome do homem. Ele se retirou da Globo há muitos anos atrás, por não concordar, sei lá com o quê. E ele deu um recado ontem, muito importante. Os recados dele são pequenos, são curtos. É para quem possa pensar. É para quem possa analisar, refletir
Ele não fala mal de ninguém, ele relata. Ele não esconde nada debaixo do pano. Ele simplesmente coloca, segundo a sua visão jornalística e de homem com mais de 70 anos, eu acho que ele deve ter mais de 70 anos, e só de jornalismo, a gente deve ter uns 40 ou 50 anos no mínimo. Um homem, na minha visão, coerente. Alguns chamam ele de velho caquético. Não é um velho caquético. É um homem que prestou muito serviço ao Brasil. Foi muito respeitado pela antiga emissora que ele trabalhou. De maneira que eu chamo a atenção de vocês para a gravidade do momento, não só do Brasil, como do planeta Terra. Se vocês me perguntarem, meu amigo, você é pessimista? Eu falei, não, eu não sou pessimista. Eu sou otimista. Mas não é no meu tempo. E quem diz que Jesus não está agindo? Ele age, mas ele quer que a gente se movimente, crie as engrenagens, para que o bem se fortaleça, para não usar as mesmas armas sujas do mal. Ele vai pelo caminho do respeito às nossas escolhas. Mas no momento exato, se for necessário, que haja uma intervenção externa, seja de seres de outro planeta para abrecar um perigo na Terra, ou qualquer coisa do gênero, provavelmente Jesus vai agir sim, caso o que a gente venha fazer na Terra atinja os outros planetas, atinja o nosso sistema solar. Então, enquanto, não sei quanto tempo já estou falando, 26 minutos, nós não entendermos isso, nós vamos passar por duras penas, chorar muitas lágrimas de sangue, porque o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. E eu termino com aquela frase que eu já falei várias vezes. Não cai uma folha da árvore sem que Deus o permita, sem que Deus o queira. Mas não se esqueçam que é o ser humano, é o homem que balança a árvore, que chacoalha a árvore. No texto bíblico, me parece que tem uma parte que diz assim, e pagarás até a 5ª geração. Quer dizer, o neto meu ou bisneto meu vai pagar por um crime que eu cometi. Não. A 5ª geração pode ser a minha mesma encarnação, voltando daqui 5 encarnações. Pagarás a praga, né? A praga que é colocada até a 5ª geração. A 5ª geração é você mesmo voltando. Até a 5ª geração. Portanto, eu espero que eu tenha sido claro nas minhas colocações. Não sou dono da verdade. Eu apenas leio, estudo, reflito e divido com vocês o meu pensamento do momento, com profunda tristeza, podendo o mundo estar melhorando, infelizmente, para melhorar às vezes tem que piorar. E se outros planetas, para evoluir, tiveram guerras ou problemas graves, sim, tiveram. Não sei se todos os planetas do universo, mas em todos os planetas em evolução, para sair da fase de provas e expiação para se regenerarem, houve uma guerra de interesses. Não só na Terra, mas em diversos planetas. De maneira que isso faz parte da raça universal, o plano inferior lutando com o plano superior. Na verdade, o diabo não é mau, ele é só invejoso, porque ele queria ser Deus. É o anjo caído que tem raiva e inveja de Deus. E inveja, na verdade, é porque admira o outro. Que Deus nos abençoe e nos ampare. Um bom domingo para vocês, que daqui a pouco nós temos muito trabalho pela frente na manhã de hoje. Fiquem com Deus. Muito obrigado.